Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que alegria, que prazer receber você por aqui. Olha, você que está assistindo, eu fico pensando, há quanto tempo você está aqui nesse canal? Será que você é um inscrito novo ou será que você é alguém que já acompanha o YoungCast há um bom tempo, já assiste o conteúdo do Young há muito tempo? A verdade é, ou você está aqui junto comigo a cada entrevista há mais de 2 anos, né? 2 anos e 4 meses para ser específico, ou você é a pessoa que no decorrer do caminho foi assistindo os cortes aí do YoungCast, foi vendo o podcast na internet e aí falou, eu vou seguir porque eu gostei desse apresentador, gostei do jeito do Young, então eu quero acompanhar esse podcast. De qualquer forma, uma verdade tem que ser dita. A audiência do Young, ela é uma audiência fiel, é uma audiência que tem um grande carinho por esse podcast e eu fico muito feliz com isso porque é um sinal que o nosso trabalho ele está gerando identificação e conexão com diversas pessoas. Eu estou recebendo aqui hoje mais uma convidada especial, mais um dia que nós temos carioca aqui no Young, o povo do Rio de Janeiro ama esse podcast, né? Eu já perdi as contas aqui de quantos cariocas que eu já entrevistei aqui no podcast e a gente está sempre ligadinho, sempre lado a lado. Já quero mandar um abraço aí para o Rio de Janeiro, para todos que nos assistem aí, que compartilham os nossos cortes. Hoje eu estou aqui com a conterrânea de vocês, recebam com muita alegria a minha querida amiga Débora Oliver, a apóstola Débora Oliver, aqui no YoungCast. Minha irmã, seja bem-vinda. Obrigada, meu amigo Young, que prazer enorme te conhecer, estar aqui Finalmente, nesse podcast. né? A entrevista. Finalmente chegou o momento, chegou a hora de Deus, que Deus estabeleceu o momento de nós estarmos aqui nesse podcast. Uau. Que é gigantesco. Uau. E vamos chegar aí a 1 milhão de inscritos. Vamos embora. Eu já vou até startar isso, a nossa meta agora. Vamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YoungCast. Então, você que já está assistindo, já se inscreve no canal e vamos que vamos rumo a essa meta. Minha amiga, como é que você está? Como é que foi aí a vinda para cá? Foi bem tranquila? Pegou muito trânsito? Olha, bem tranquila, bem tranquilão. Vim de boa, né? Uma benção. O carioca também entende um pouquinho do trânsito ali, né? No Rio de Janeiro, principalmente, você tem um pouco de trânsito. Ela que está aqui com o nosso querido, o esposo, Pastor e doutor Lucas Tavares. Pastor Lucas Tavares também está aqui nos acompanhando, que é o esposo da Débora. A Débora, ela é uma apóstola, tem levado a palavra do Senhor para muitas pessoas. Ela também tem uma carreira artística muito interessante, tem alguns lançamentos musicais. É alguém que Deus direcionou para esse tempo, é alguém que Deus levantou para atingir uma geração muito grande. E ela hoje chega aqui no YoungCast para a gente falar de alguns assuntos que são interessantes aí para a nossa fé. Minha amiga, eu queria introduzir com você falando especificamente ali sobre Jacó e Esaú, né? Que é uma das passagens assim mais lindas da Bíblia, que é onde a gente aprende muitas coisas, né? Entre elas a importância de não entregar a sua primogenitura, né? Não entregar aquilo que você carrega e tem muito valor. Quais são as valiosas lições que a gente consegue extrair sobre Jacó e Esaú? Então, a minha própria vida, eu quero já dar a paz a todos, shalom, paz, boa tarde. A minha própria vida é um exemplo, né? Uau. Eu entendo que Esaú, ele perdeu o que ele tinha de mais importante na sua vida quando ele entrega seu direito de primogênito, né? A sua primogenitura. E então ele chega do campo muito cansado, com fome, e por um momento ele perde o que ele tem de mais importante. Ele entrega nas mãos de Jacó o que ele tem de mais importante, que é a sua primogenitura. Ele diz, né, aqui em Gênesis 25, que de que me serve essa primogenitura? Sim. De que me serve? Ele entrega nas mãos de Jacó. Jacó já estava certamente preparado, entendeu? Esperando só o momento para poder se apossar daquilo que ele estava ali observando e vendo que era algo valioso. Deu de bandeja. Isso, deu de bandeja. Para Esaú, não significava nada. E eu entendo, e dentro disso eu entendo sobre pequenos começos. Não desprezar os pequenos começos. Então ele entrega
a primogenitura ele despreza, ele entrega por um momento, e espiritualmente falando, para vidas, de que me serve essa família, de que me serve esse casamento, de que me serve esse ministério, de que me serve essa pequena empresa, esse pequeno trabalho, Uau. esse pequeno começo. E então ele chega do campo cansado, com fome, né? Viu ali aquele guisado, né? E ele não pensou na primogenitura dele, de algo que ele tinha para o destino dele. Era algo que era grandioso para a vida dele, mas ele desprezou. Ele entregou, ele não deu valor. Entendeu? E isso acontece hoje em dia também, porque eu, com meus 17 para 18 anos, eu entreguei a minha primogenitura. Eu desprezei o que Deus colocou nas minhas mãos, na minha vida. Eu já tinha uma carreira, né? Já nasci, né, com um propósito, com um foco, assim. Deus já havia projetado para a minha história ser uma adoradora. Uau. Né? Desde pequena, então Desde você... pequena, a minha mãe sempre diz que não era para eu estar viva, era para eu estar morta. E Deus dizia para ela que nasceria uma missionária. Antes de nascer, Deus falou para sua mãe que seria uma Deus missionária. falou para minha Uau. mãe que iria nascer uma missionária. E foi difícil, porque ela disse que quase que eu não iria nascer. Foi bem difícil a minha vinda para o mundo, né? E Deus, ele estabeleceu que eu seria uma adoradora, uma missionária. E de lá para cá eu vim passando por momentos bem difíceis e não coloquei a minha força para poder focar no que Deus já havia estabelecido na minha vida, o propósito que Ele tem na minha vida. Sim. E entreguei para o Jacó da vida, a minha primogenitura. O que Deus tinha de mais importante. Com 17 para 18 anos, eu decido não viver o propósito de Deus. Eu decido entregar. Eu decido não mais adorar. Eu que estava dentro do grupo da mocidade, eu solava as canções, eu participava de cultos nas visitas nos lares, cultos de sem hino, culto de ar livre, filha de pastor, mas eu não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando você tem um verdadeiro encontro com Deus de verdade, você não entrega, você não... você coloca uma força e uma fé sacrificial para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E eu não quis cumprir. E naquele tempo Deus usou profetisas para falar comigo, que tinha laço preparado para a minha vida, para me desfocar do propósito, para que eu entregasse, né, a minha primogenitura, o que Deus tinha de mais importante na minha vida, que é a adoração, e eu decido me envolver com alguém que não estava na mesma visão que eu. Né? Eu vou morar com um britânico. Uhum. Né? E então... ali, não que só paralisou por um tempo, mas Deus, eu me rebeliei contra Deus, contra Sim. o que Deus havia projetado para a minha vida. E ali eu fiquei 6 anos dentro daquele relacionamento e eu passei por momentos bem difíceis. Deus permitiu que eu viesse passar por enfermidades, porque existe a vontade permissiva de Deus. Como Jó, que foi provado por Deus. O inimigo tentou provar para Deus, de todas as formas, que Jó só era temente a Deus porque ele tinha bens. Ele tinha bens, exato. Porque ele tinha filhos bonitos, gados, prosperidade. Só que aí Jó, verdadeiramente, ele prova para o inimigo que ele é real, que ele é fiel, que ele é reto,
Uau. que ele é temente, aleluia, que ele se desviava do mal e o inimigo fica envergonhado, porque Yang, as pessoas dizem que se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, mas a verdade é que a mentalidade das pessoas são a mentalidade da mulher de Jó, que Deus só é Deus quando tudo vai bem. Yes. E até cantam aquela canção, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer. Mas será realmente que se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus? E quando ele não faz? E quando ele não faz? Entendeu? E se ele não quiser matar a Faraó? E se ele não quiser fazer? Entendeu? Então, Jó conseguiu provar. Jó, o inimigo viu em Jó fidelidade de fato, porque ele queria provar para Deus que Jó não era fiel, mas Jó era fiel, reto e temente a Deus. Isso que você falou, eu fiquei justamente refletindo sobre a questão de você menosprezar os pequenos começos, que é o que muitas pessoas, algumas vezes, elas fazem. Elas desprezam os pequenos começos como se não valessem tanto. Mas qual é a importância de você entender que, por mais que o teu início, o teu começo, ele seja pequeno ou até contraditório ao teu sonho, o quanto é importante valorizar o pequeno começo? É importante valorizar o pequeno começo, porque nós não podemos viver coisas grandes se nós não vivenciarmos momentos difíceis. Eu não posso, no momento da pressão, no momento da dor, no momento da dificuldade, fugir. Fugir do propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Então, eu fugi, eu não valorizei, eu não só deixei de valorizar o meu pequeno começo, mas eu não coloquei força para poder cumprir o que Deus havia estabelecido sobre a minha vida, que é adorar a Deus, que é entregar a minha adoração, que é levar a presença para os altares. Porque a recomendação de Deus para a minha vida, a convocação dele para a minha vida leva a minha presença para os altares. Eu não quero apenas mídia, eu não quero apenas nome, eu quero presença. Leva a presença. Uau. Eu preciso que você leve a presença. Por isso, Deus, ele fez comigo, foi pouco a pouco. Comigo é pouco a pouco. Comigo é devagar. Porque lá atrás, como eu disse, eu desprezei. Eu não valorizei a minha primogenitura, o que eu tinha de mais importante na minha vida. Eu entreguei. De mão beijada. Sim, mas Jacó, ele aproveitou a oportunidade. Uhum. Ele aproveitou a oportunidade. Então, o que eu quero dizer nesse podcast é para você, família, para você, esposa, para você, esposo, para você que está no ministério, que despreza esse ministério, que não aceita, para você, esposa, que por um momento de fragilidade dentro do casamento, você abandona o barco, você despreza esse casamento, essa família, esse trabalho, esse emprego. Eu estou aqui falando para vidas. Eu sei que esse podcast é gigantesco, é algo surreal, algo tremendo. Eu sei que Deus está falando de uma forma poderosa nessa tarde, nesse podcast. Uau, aí eu te pergunto, por exemplo, José, o quanto a gente consegue aprender e extrair sobre a história de José? Porque José, a gente percebe que ele realmente talvez seja a prova mais clara do que é a mudança de vida, do quanto Deus ele pode pegar alguém que está dentro de uma casa sendo menosprezado e fazer essa pessoa sentar na cadeira de governo. Mas a gente percebe que entre a casa de José, o momento que ele está em casa com seus irmãos, até o momento que ele senta no trono, existe todo um caminho, existe toda uma história, existe todo um percurso que, por mais doloroso que seja, ele é extremamente necessário para o cumprimento daquilo que estava estabelecido. O quanto a gente consegue aprender, o quanto José, a história de José, ela nos ensina. Então, José é um personagem incrível, Sim. uma das passagens mais, por que não dizer, mais lindas da Bíblia. Ele superou todo aquele processo, ele não sabia o porquê estava vivenciando todo aquele momento, toda aquela situação,
mas, resumidamente, ele venceu, ele triunfou, ele governou, né? E assim, o mais interessante é porque muitos dizem que José ele foi vendido porque ele contou o segredo. Mas eu também entendo que ele não só foi vendido, Yang, porque ele contou o seu segredo. Ah, não foi só por isso? Não foi só por isso. Foi porque ele tinha, dentro do sonho que ele contou, tinha uma visão grandiosa dentro dessa visão, desse sonho, que era de governar. E os seus irmãos entenderam que naquele sonho ele governaria, ele triunfaria. E eu entendo que muitas das vezes você, quando tem uma visão, pessoas de visão, muitas das vezes vão ser conduzidos a prisões espiritualmente falando. Você que tem uma visão vai ser conduzido a prisões. A prisões. Uau, você que tem uma visão vai ser conduzido a prisões. A prisões, mas dentro dessa Uau. prisão é só um propósito de Deus para que você venha chegar a governar. E o mais interessante é que, eu quero até abrir aqui, né, abrir aspas aqui para falar sobre Jacó, né, que não só vê que seu filho, depois de 20 anos, ele não só não estava morto, mas que ele era um governador. Não havia só... ele se tornou um governador, ele governou, ele estava ali governando. Ele não só descobre, poxa, meu filho está vivo, mas meu filho governa. Ele está governando. Isso é muito importante, saber que Jacó aguenta coração, né? A gente lembra daquela canção da Midian Lima, aguenta coração. Suas lágrimas cairão. Derão notícias falsas para você, dizendo que já era o fim de José, mas não era o fim. Não era o fim. E Jacó viu, pôde contemplar. Que ele não só estava vivo, mas que ele se tornou um governador. Governador, que ele governou. E o Senhor nos chama para governarmos diante das prisões da vida. Porque se você está na prisão, tenha certeza que você vai governar. O Senhor te chamou para governar. Agora, por exemplo, o quanto José, ele também nos ensina sobre força, sobre ser forte. E eu até queria ouvir isso como parte do seu testemunho, porque você precisou ser forte também na sua história. E o quanto é importante isso? De onde vem a força para manter você forte durante todo o processo que você passa? Então, diante de todo o processo que eu passei e passo, o que vem me permitindo estar forte é Deus. Uau. Deus e Uau. uma fé sacrificial, uma fé que transpõe, ultrapassa tudo, tudo. A hepatite de Wilson não pôde me parar. Hepatite de A Wilson? hepatite de Wilson não pôde me parar, uma doença rara que tocou em todo o meu organismo e os médicos disseram que o meu corpo já estava todo tomado. Como foi esse testemunho? 2008, eu estava entrando no estúdio para poder gravar meu primeiro trabalho, meu primeiro CD, Cicatrizando. Inclusive, o nome do meu ministério é a Igreja Apostólica Cicatrizando Vidas, um ministério de cura interior. E ali, Deus, ele usa um pastor e diz que eu iria viver uma experiência na minha vida. Sim. Iria vir um vento que iria abalar as minhas estruturas. Quando a profecia é essa, vem um vento aí, se prepara, né? Exatamente. Quando a profecia é verdadeira, porque existem profetas de Deus ainda existem profetas na terra que falam a verdade. E Deus havia me despertado e dito para mim que ele iria permitir um vento que iria abalar minhas estruturas. E eu descubro, em 2008, que eu tinha uma doença no fígado, que essa doença também mexeu com a minha cabeça, com o meu neurológico, com meus olhos, com o meu coração, com a minha saúde. E naquele momento eu precisei ser forte, eu precisei colocar força. Eu precisei, porque a Bíblia diz aqui em Eclesiastes 9,
no versículo 10, essa palavra poderosa, que diz que o que as suas mãos tiverem que fazer, que o fazem com toda a sua força, pois na sepultura, Yang, para onde nós iremos, não há atividade, nem conhecimento e nem sabedoria. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que colocar o quê? Tudo que vier em nossas mãos, coloque toda a sua força. Naquele momento, eu entendi que eu tinha algo nas minhas mãos, que era um CD para gravar. E eu precisava colocar força diante daquele desafio que estava sobre mim, onde os médicos disseram, Débora, corre, porque se você não correr, você vai ter que fazer quimioterapia, porque essa doença vai consumir você. Já está na tua cabeça, já está nos teus olhos. Sim. E, resumidamente, Deus me curou. 1 mês dentro da mata, dentro do monte. Eu sou mulher de mata fechada, né? Finalizei agora um propósito de 21 dias de mata, né? 7 dias, 3 matas por dia. E a gente tem um propósito, um foco, porque quem quer vencer não pode fazer corpo mole. Mais para mais, não é menos para menos. Então, mais pressões, mais vitórias. Menos pressões, menos vitórias. Então, eu precisei colocar força naquele momento. Minha filha pequena, eu estava diante de um desafio, diante de uma enfermidade, que o diabo tentou me sentenciar. Uhum. E eu precisei colocar força. E em 1 mês, dentro da mata, Deus quebrou aquela obra que tinha sido feita contra a minha vida, que Deus havia revelado que eu passaria, como Jó, que eu passaria por aquele processo. Só que Jó não foi avisado, eu fui avisado, que eu passaria por aquele grande processo, mas que o Senhor seria comigo, que Ele seria comigo. E eu fui curada. Cheguei no hospital com uma profeta, com a profetisa que estava do meu lado. Meu apartamento sempre muito cheio, mas naquele tempo só tinha ela e a minha mãe, uma grande mulher de Deus. E os médicos disseram, Débora, pode ir para casa, você não tem mais nada. Mas nós precisamos averiguar se você ainda tem alguma... repetir os exames, porque a gente não está conseguindo acreditar que você não tem mais nada. E naquele momento a profeta falou, Débora, pelo amor de Deus, vamos embora. Chega desse negócio aí, vamos embora. Chega de ficar procurando doença, ficar procurando enfermidade. Deixa porque isso pra de lá, tanto você procurar, você acaba achando. Então, deixa isso para lá. Isso já passou anos da minha vida e hoje eu estou aqui de pé para poder falar de Jesus. Entendeu? Recebi uma cura também nas pregas vocais. Os médicos disseram que eu tinha nódulos nas pregas vocais. Sim. E um determinado profeta colocou as mãos, impôs as mãos sobre as minhas pregas vocais. Eu senti um calor muito forte sobre as minhas pregas vocais e Deus me curou. E naquele tempo eu não poderia entrar no estúdio. Eu falei, eu não vou poder entrar no estúdio porque como que eu vou entrar dessa forma, dessa maneira? E Deus trouxe a cura sobre a minha vida. Deus trouxe cura, Deus trouxe libertação sobre a minha vida. E eu fiz apenas 14 sessões de fono ali, mas quando eu cheguei dentro da Policlínica de Botafogo, eu falei, cadê os nódulos? E eles disseram, que nódulos? Uau! Você não tem nódulos, Débora. Vai pro estúdio, pelo amor de Deus, vai gravar. Eu gravei Cicatrizando. Meu Deus. Cicatrizando. Essa canção que eu vendi 10 mil cópias desse CD. Todo mundo de lá do Monte do Azeite, lá da Baixa da Fluminense, tem essa canção. Essa canção é muito forte, terapêutica, e Deus tocou muitas vidas. Agora, aí eu te pergunto, por exemplo, pegando aqui pela sua história, a gente percebe que você recebeu milagres que realmente hoje não se vê mais. E por que não se vê mais? Por que a nossa geração, eu, por exemplo, tenho 31 anos, faço 31 anos de idade agora esse ano, e eu lembro assim, vagamente, eu lembro que eu cheguei a ver milagres, né? De pessoas sendo transformadas, pessoas sendo tocadas, pessoas chegar na igreja paralítico e sair andando e receber o milagre. E hoje a gente não vê mais isso. O que aconteceu na fé? É o esfriamento da fé? O que aconteceu com o homem que hoje a gente não vê mais os milagres como se via antes? Então, as pessoas estão descrentes, as pessoas estão, infelizmente, buscando só revelamentos, entendeu? Revelações. Abandonaram
o verdadeiro evangelho genuíno de Deus, que não é comida e nem E bebida. nem bebida. É transformação, é salvação, é mudança de vida, de caráter. E as pessoas simplesmente tiraram os seus focos, seu foco, né, do verdadeiro evangelho, que é cura e salvação. Não se prega mais. Inclusive, eu tenho uma canção do Misaías Oliveira que fala que a qualquer momento Jesus vai voltar, e diz que o amor se esfriou, a Bíblia nunca errou. A Bíblia nunca O errou. tempo de escassez está aí. Entendeu? Então, as pessoas, elas não só não acontece, como elas não creem, como elas não usam a verdadeira fé. Porque uma verdadeira fé em Deus sacrificial, e uma fé que você transpõe montanhas, e você ultrapassa todos os obstáculos, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela decidiu, ela parou de sangrar, aquele sangramento foi estancado, paralisou aquela dor na vida dela, ela deu um salto na vida dela, ela decidiu, houve uma decisão de ir até o Mestre, até Jesus, e não querer mais ficar daquela forma, receber a cura. E assim, as pessoas... E o que faz divisão entre Deus e o homem é a iniquidade. Como Elias, né? Que Deus pediu para Elias, pedir para o povo se aproximar para poder reparar em seus altares. Então, tem determinadas orações e situações que Deus até ouve, mas ele não responde. Porque a iniquidade é que faz separação entre o homem e Deus. É justamente, então, até que texto, né? É justamente por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a pessoa não coloca fé, a pessoa não coloca força para realizar, não coloca excelência, não coloca força, não coloca excelência para realizar aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dela. As pessoas querem viver o novo de Deus, querem viver as bênçãos, querem ter as bênçãos, mas não coloca energia, não coloca excelência, entendeu? E Deus nos chamou para sermos pessoas de excelência. Deus te chamou para ser excelente, Deus te chamou para triunfar, Deus te chamou para vencer. Mas você não vai vencer fazendo o que é fácil, fazendo coisas fáceis. Você só vai vencer fazendo o que é difícil, realizando o que é difícil. É realmente fazendo o difícil e o que ninguém quer fazer. Aí eu te pergunto, por não exemplo... atinge excelência. Não atinge. Você não vai atingir excelência na tua vida se você não colocar qualidade, se você não colocar excelência, se você não colocar toda a sua força, se você só fazer o que dá. Isso aqui é o que dá para eu fazer. E ainda faz com desleixo. Isso, só dá para eu ir à igreja às segundas, eu vou às segundas. Só dá para eu ir para o monte esse dia, eu só vou esse dia. Só dá para eu jejuar 1 hora, eu vou jejuar 1 hora. Então, a pessoa não consegue ter excelência. A pessoa não vai atingir excelência na vida dela fazendo o que é fácil. Porque a Bíblia já diz em Eclesiastes, né, dizendo, coloca toda a sua força. Ou seja, faça bem feito. Uau. Faça com excelência. Uau. Não faça de qualquer maneira. E é dessa forma que as pessoas têm vivido as suas vidas, entendeu? Elas têm, lamentavelmente, feito tudo, assim, de qualquer maneira. Quando elas não param, Yang. Quando elas não param. Porque tem pessoas que vão morrer e não vão conseguir atingir e alcançar nunca um milagre, um sonho na vida, porque elas, na primeira pressão, na primeira pancada, elas desistem. Eu tenho certeza que para você chegar até aqui, você teve que colocar toda a sua força, você teve que fazer com excelência, você teve que fazer com toda a sua alma, com todo o seu coração. Não foi fácil. As pessoas querem chegar onde você chegou sem colocar força, sem fazer com excelência. E dessa forma não vai funcionar. Dessa forma não vai funcionar. Como você está falando sobre milagres. Se você quer milagre, você precisa colocar fé. Coloca fé, coloca força. Insista, persista, resista. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Histórico de pessoas
inconstantes. Pessoas inconstantes, com espírito vulnerável, com espírito volúvel. Sim. Entendeu? O espírito que controla essas pessoas que não conseguem atingir os seus propósitos é um espírito volúvel. Um espírito... E você acredita que tem pessoas que têm preguiça de pensar? Preguiça de vencer? Preguiça de tudo. Entendeu? Elas têm preguiça. O espírito da preguiça persegue essas pessoas. Elas não conseguem alcançar absolutamente nada. Não alcançam a fé, não alcançam o milagre, não alcançam a cura, porque elas não colocam força. Entendeu? Quando ela encontra resistência, entendeu? Ela para. Desiste. Ela desiste. Entendeu? Quando a coisa fica um pouco difícil, eu vou desistir. Foi assim com você? Quando você encontrou uma situação difícil, você parou? Não, você insistiu. E eu tenho certeza que é por isso que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que é por isso que você chegou até aqui nesse podcast. Porque no momento em que você encontrou resistência, você foi resistente. Você foi resistente. Entendeu? Então, quando a coisa fica um pouco difícil, eu vou sair dessa igreja. Uau. Quando o pastor aperta um pouco a situação, eu vou sair desse ministério. Não dá para mim. Eu vou fazer o que dá para eu poder fazer. Querido, você não é para você fazer o que dá para você fazer. É para você fazer. Se Deus pediu para você fazer, você tem que fazer. Você tem que colocar a tua força. Entendeu? Aleluia. Então, não busque apenas coisas fáceis. É não buscar apenas coisas fáceis. É buscar, entendeu? As pessoas, elas permanecem fracas exatamente por isso. Porque elas buscam coisas fáceis. Elas só querem fazer o que é fácil. E o Senhor está te convocando para você fazer o que é difícil. Para você resistir. Para você colocar força. Para você fazer com excelência. Para você fazer com verdade. Para você fazer com seriedade. Aleluia. Yes. Entendeu? Aprenda a vencer as resistências da sua vida. Vença entendeu? As resistências. E jamais você edificará forças. Preste atenção. Jamais você vai ficar forte só fazendo o que é fácil. Você não fica forte fazendo o que é fácil. Presta atenção. Você não vai ficar forte. Você não vai se reerguer. Você não vai se levantar fazendo só o que dá. Só o que eu consigo. Só o que eu posso. Só o que dá, meu querido. Não vai dar para você. Tem que Coloca a difícil, força. Coloca a força para essa família. Coloca a força para esse ministério. Coloca a força para essa faculdade. Coloca a força para esse podcast. Coloca a força para isso. Porque o Senhor, Ele não trabalha com pessoas frouxas, amigo. Deus não trabalha com pessoas. Uau. Eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, isso é difícil para mim, isso não dá. E é por isso que as pessoas não têm resultados. É por isso que a gente não tem visto mais milagres acontecer dentro das igrejas. Não é só pela falta do amor, não é só pela falta da pessoa não querer viver o evangelho genuíno, é porque não colocam força. Que isso, irmão? É só a força e fé. Força, fé e foco. Força, fé e foco. Entendeu? Então, é por isso que tem pessoas que não têm resultados na sua vida. Para eu chegar até aqui, para você chegar até aqui, para eu chegar em determinados lugares, eu preciso colocar força. Eu preciso investir na carreira. Eu preciso investir no que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não posso desprezar o que eu falei lá no início, o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não posso entregar nas mãos de Jacó, que foi inteligentíssimo. Aproveitou a oportunidade. Você precisa aproveitar as suas oportunidades ao máximo que você puder. Aproveite as oportunidades ao máximo que você puder. E colocar excelência e qualidade em tudo que você fizer. Investir. Investimento. Yes. Investir. Não quero investir.
Yeah. E o quanto a gente aprende, por exemplo, com Jabes, né? Que Jabes é justamente... Você tem até uma mensagem sobre isso, né? É sentenciado por sua mãe. O quanto a história de Jabes, ela traz algumas lições valiosas pra gente. Yang, eu fiz uma campanha no meu ministério de 7 semanas. A oração de Jabes. Livra-me de males, livra-me de dores, aumenta as minhas terras. Esse tempo em que eu fiz essa campanha foi o tempo que eu mais sofri na minha vida. Eu nunca sofri em toda a minha vida Do que esse tema? do que nesse tempo quando eu fiz essa campanha, né, pastor Lucas? Lá no ministério, mas verdadeiramente eu precisei, né, em 1 Crônicas 4, no 9 diz que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Como assim que ele foi o homem mais respeitado da sua família, se ele tinha tudo para ser o não respeitado? Porque o seu significado tem, seu nome tem por significado causador de dores, tristeza e angústia. Imagina, a sua mãe, ao dar à luz a um filho, o sentenciou. Naquele tempo, o nome era uma sentença, era um destino de uma pessoa. Ela decide e coloca Jabes, vai ser Jabes. Imagina, da Yang, seu nome a partir de hoje vai ser Jabes. Jabes, causador de dores. E Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Como isso, apóstola? Não era para ser. Não tinha como ser. Havia uma sentença, mas a Bíblia diz que ao ser sentenciado, ao descobrir, ter noção, descobrir que foi sentenciado com essa sentença de ser causador de dores, ele vai até a Deus e ora e faz a seguinte oração: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu a sua oração. Uau! Deus atendeu a oração de Jabes. Eu sempre digo que palavras são sentenças, acordos, alianças. E se eu deixo tudo entrar na minha vida, o que lançam na minha vida, aquilo acontece. Aquilo se materializa na minha vida. Porque eu não posso dizer amém e aceitar tudo que lançam sobre a minha vida. Eu preciso... nem todos os profetas que vêm profetizar para mim, que profetiza algo para a minha vida, eu digo amém. Eu concordo. Em alguns momentos eu até sou bem criticada por isso, porque no momento que o profeta diz, você vai morrer, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Estão fazendo algo, Sim. Você vai morrer. Eu falo, me desculpa, eu não estou repreendendo você, estou repreendendo a profecia. O que o Espírito Santo, o que Deus... O que Deus está avisando para você. O profeta é um mensageiro de Deus. Sim. Então ele vem com uma mensagem para me entregar, né? E eu, naquele momento, na minha mente, eu repreendo, eu falo, está repreendido, ou eu digo, está repreendida essa sentença, eu não aceito essa sentença sobre a minha vida. Porque, Yang, se eu aceitasse todas as sentenças, eu não estaria mais aqui. Tem pessoas que, quando eu, por exemplo, rejeitei a minha primogenitura, abri mão do que Deus tinha colocado nas minhas mãos, que era o meu ministério de louvor, que Deus teve a graça de me dar esse dom, de me emprestar esse dom, as pessoas disseram, deixa pra lá, esquece essa mulher. Essa mulher tem que morrer. Essa mulher largou a igreja, entendeu? Ela não tem oportunidade. Chega. Eu sou improvável. Eu sou uma mulher improvável diante desse povo, desse tempo. Uhum. Entendeu? Eu sou vista como improvável. Não vai conseguir, não vai dar certo. Mas Deus olhou para mim, Deus usou o apóstolo Agenor Duque num dia. Eu estava no ministério dele. E Deus usou eu tinha decidido. Eu cheguei de Brasília, decidida, eu tinha ido cumprir uma agenda em Brasília, e lá em Brasília, não estou falando do estado, tá? Eu amo Brasília, eu fui muito bem recebida em Brasília, mas uma determinada pessoa foi usada pelo capeta para poder quase destruir a minha carreira, o meu ministério. E eu, uma pastora,
E eu resisti, eu coloquei força, porque se eu não colocasse força para resistir, para permanecer com excelência, com toda a força, eu tinha desistido. É por causa dele que eu não desisti. Eu chego na igreja do apóstolo Agenor Duque, eu viajo 20 horas de Brasília, que eu tinha terminado as minhas agendas com conferência que eu tinha feito lá, e eu vou para o altar do apóstolo Agenor Duque. O apóstolo Agenor Duque não sabia que eu queria desistir, não de cantar no meu ministério, não de entregar, não de parar de adorar. No ano de 2024 agora. Mas parar de fazer agendas, parar de cumprir compromissos fora do meu ministério, já que eu sou uma líder espiritual há 8 anos. E no momento em que eu subo no altar, Deus usa o apóstolo Agenor Duque e ele profetiza para a minha vida. Eu nem fui lá para receber profecia. Eu fui lá para poder fazer um voto, para votar. E eu entendo que eu amo votar, porque eu entendo que só quando Ana votou, só quando Ana se levantou, só quando Ana decidiu ir com Eucana para o santuário de uma forma totalmente diferenciada de todas as vezes que ela tinha ido, porque ela ia chorando, ela ia desanimada, ela ia cedendo, ela estava debaixo de uma afronta, sim. Ela estava debaixo de uma humilhação, sim. Ela queria sair da humilhação e da vergonha e da afronta. Mas ela precisava se levantar, como diz Samuel. E ela se levanta e vai para o templo, para o santuário com Eucana, votar de uma forma totalmente diferente de todas as vezes que ela foi. E aí eu também fui para o templo votar. E quando eu subo naquele santuário, naquele altar, Deus, o apóstolo Agenor Duque começa a profetizar para a minha vida. E ele diz, apóstolo Débora. Não vou dizer apóstolo, que ele nem sabia quem eu era. Ele diz, o homem te rejeitou, o homem não te aceita, o homem não te quer. Mas você largou pai, filho e mãe por amor a mim. Eu vi tudo o que você fez em todos esses anos da sua vida. E eu digo para ti, mulher, tu não vai parar de me adorar, porque o teu louvor expulsa capeta, expulsa demônios, cura e liberta. Se tu parar de me adorar, eu te mato. Eu te mato. Foram essas as palavras que o apóstolo Agenor Duque usou para a minha vida. Se você parar de me adorar, se você parar de cantar, eu te mato. Porque o teu louvor cura, liberta e transforma. Você não se vendeu. Você não se entregou. Você foi até o fim. Por isso eu te trouxe aqui para falar contigo, para te trazer essa resposta, de dizer, continua, porque eu vou te levar nos 4 cantos da terra. Uau. Deus falou com você que se você parasse... Sim, Deus falou. Eu tenho um áudio... Ia te matar. Como é que foi quando você ouviu isso? Meu Tremeu Deus, na hora? eu tremi na hora. Eu tremi na hora e logo em seguida eu recebi um convite para ir até a Bahia. E aí teve um determinado profeta que falou para mim, ó, se você for na Bahia, você vai morrer. Se você for para a Bahia, você morre. Nossa. Chego na Bahia, começo a cantar. Porque pararam de falar do céu. Eu começo a cantar essa canção numa igreja muito grande. E o pastor, eu já via, esse pastor tem muitas igrejas lá. E eu sou parada. Me pediram para eu parar de cantar a canção. Eu cantei a canção toda. E disseram, e depois o pessoal falou para mim, olha, Débora, você foi parada porque eles não aceitam que cante essa canção aqui. Você não poderia ter cantado essa canção, por isso que você foi parada. Eu estava já meses sendo divulgada a minha turnê e eu fui parada. E ali eu saí, assim, resumidamente, eu tive tudo para desistir. Eu tive tudo para não ser uma adoradora. Eu passei por tudo, eu passei por todos os obstáculos possíveis para poder não ser adoradora. Não canta, não consegue, não pode, não tem voz, grita, não vai ser, não vai conseguir, mas eu coloquei força. Uau. Eu coloquei força. Entendeu? Não vai chegar na Bahia, o profeta garantiu para mim. Depois de eu receber a profecia, e foi um desafio diante de mim. Por quê? Porque eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Ou eu vou ou não vou? Deus falou,
no meu ouvido, você vai porque eu estou mandando você ir. Eu não perguntei se você quer ir, eu falei para você ir. Você vai fazer o que eu estou mandando. Uau. E eu fui. E foi uma glória de Deus. Deus sacudiu a Bahia. Deus trabalhou no louvor, pessoas choraram naquele lugar. Foi uma glória, foi tremendo, foi algo extraordinário. Deus realmente marcou ali o seu ministério. Marcou o ministério, me querem lá de volta. E Deus trabalhou de uma forma extraordinária. Agora, Débora, por exemplo, você hoje representa a voz de muitas mulheres que elas exercem o ministério, mulheres que elas têm que romper tudo, né? Desde até ataques ou até preconceito, às vezes. Como é para você seguir sendo essa pessoa que vence de fato as resistências, que não para? A gente percebe que você realmente é alguém que sabe daquilo que Deus te direcionou, sabe para que Deus te chamou, e você segue fazendo isso sem parar por nada. Onde está essa força? A visão que Deus deu para o meu ministério, a visão apostólica, cicatrizando vidas, é uma visão de uma fé sacrificial. Eu preciso continuar. A Bíblia diz que bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu não posso só continuar vendo, porque eu estou vendo. Eu preciso ver, eu preciso perseverar. A fé que nós usamos lá no ministério, a visão do nosso ministério eu não vejo, mas eu creio. Eu contrario tudo que vem na minha vida. Eu contrario o diagnóstico, eu contrario as palavras, eu contrario os levantes, eu contrario as pressões, eu contrario tudo. Entendeu? E Deus tem levantado Déboras, porque Baraque teve a humildade de pedir para Débora entrar na guerra dele. Uhum. E ele só venceu a guerra porque Débora entrou na guerra. A honra vai ser minha. Débora entrou naquela guerra. Uau! E por que não falar sobre Abigail, que entrou no meio de uma situação que poderia terminar em desgraça, mas ela paralisou Davi, meu rei, meu senhor, porque o senhor vai cometer tal coisa. O senhor não deu ouvidos a Nabal, tolo. Não deu ouvidos a esse tolo. O senhor tem certamente o senhor terás um reino duradouro para a sua vida. O senhor vai perder tudo por causa de Nabal, que não quis, que recusou ajudar a Davi no momento em que ele mais precisou. E depois de dias, Nabal morre. Ou seja, justiça. Está aí justiça. A palavra... isso aí eu quero resumir sobre justiça de Deus. Justiça eu de quero Deus. falar para você que Deus está falando para você. Ele está te usando como Abigail para dizer: para de querer fazer justiça com as suas mãos. O Senhor quer te usar nesse tempo como Abigail para poder parar, para fazer pessoas pararem de pensar em querer fazer justiça com suas próprias mãos. Porque a pessoa que se levanta contra o altar e contra a igreja, o meu pai sempre diz uma coisa muito forte: quem se levanta contra o altar não tem vida longa. Quem se levanta contra pastor não tem vida longa. Uau. Então, a Abigail foi uma mulher maravilhosa, uma mulher inteligentíssima, que ela conseguiu paralisar uma catástrofe que poderia acontecer. Davi nem era rei ainda. E ela falou: pelo amor de Deus, não cometa tal coisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Sim. Entendeu? E Nabal, depois de dias, morreu. Sem Davi precisar fazer absolutamente nada. Então, queridos, presta atenção. Você não precisa fazer justiça. Você não precisa guerrear. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se justificar. Tem coisas que aconteceram comigo, Yang. Por exemplo, ano passado eu perdi um filho. Eu perdi um filho durante uma pequena discussão. Entendeu? Eu estava com 2 meses e 7 dias. Durante uma discussão com uma pessoa que
queria gerenciar minha carreira, entendeu? Queria gerenciar minha carreira, mas o meu esposo já tem esse papel. Ele tem um papel que meu esposo ele tem um dom da prosperidade e ele entra em muitos lugares. Deus deu os acessos para ele entrar. Uhum. E essa pessoa tentou, disse para mim que meu esposo estava atrapalhando o trabalho dela. E eu falei para ela, olha, você não vem trazer espírito de dissensão entre eu e meu esposo. Eu estou abandonando essa assessoria. Eu não quero essa assessoria mais, eu não quero. Por favor. E ali eu perdi aquela criança. Entendeu? Eu perdi aquele filho. Ela teve que me entregar algum valor, mas eu não parei. Eu não parei. E por que não dizer que pessoas que se levantaram contra o meu ministério, tem pessoas que já foram para o leito, tem pessoas que já morreram, tem pessoas que não estão mais de pé. Porque a gente não está levando a obra de Deus de brincadeira. A gente não está aqui brincando. Eu vim aqui falar da palavra de Deus, eu vim aqui falar de Deus, eu não vim aqui falar da Débora Oliver. A Débora Oliver não importa. A Débora Oliver não é nada. A Débora Oliver é uma serva. A Débora Oliver é uma porta-voz de Deus nesse tempo. Desperta, Débora. Desperta, Débora. Deus está levantando Abigaís. Deus está levantando Déboras. Deus está levantando Anas. Deus está levantando Ruth. Entendeu? Homens que não querem, que fazem distinção no meu ministério. Fazem distinção. Ela, por que ela? Deus falou que eu serei uma apóstola da nova geração. Que Deus vai soprar meu ministério. Que Deus vai me usar na cura. Mas as pessoas têm feito distinção do meu ministério. As pessoas têm me rejeitado. Mas como eu disse para você, eu não posso fazer. É mais para mais, não é menos para menos. A minha resposta para o inferno, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou parar no meio dessa situação, no meio de nada. Eu vou continuar. Agora, Débora, eu queria que você agora olhasse para a câmera e deixasse um conselho agora para, de repente, uma pessoa que está assistindo e essa pessoa, ela, assim como você falou aqui na entrevista, essa pessoa talvez está tendo ataques, ela está pensando em parar, em desistir. Eu queria que antes da gente encerrar, você fosse boca de Deus agora para essa pessoa que está assistindo, que você falasse diretamente com essa pessoa. Queridos, eu estou aqui nessa tarde, irmãos, pastores, líderes, eu vim aqui nessa noite dizer para você que tem dito assim, ó, eu sei o meu limite, apóstola, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, mas eu vim aqui dizer para você que o seu limite é sair do lugar. O seu limite é sair do lugar. Você não vai continuar nesse lugar. Ah, mas eu não dou conta, eu não estou conseguindo. Eu não consigo, eu não dou conta. Está doendo. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Num só ano, eu perdi muitas coisas na minha vida. Eu perdi filho, Deus havia falado para mim que eu perderia um filho, ele me avisou que eu perderia alguém na minha vida. Porque ele não deixa os seus sem antes avisar. A palavra que eu deixo para a sua vida é: o limite é sair do seu lugar. Você não vai parar. Deus está falando com você nesse momento. Deus me trouxe aqui como voz profética para falar para você. Você vai sair desse lugar. Como Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque, Yang, quando uma pessoa diz que pode, ela pode. Sim. Quando ela diz que ela consegue, ela consegue. Eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não posso, mas eu vou conseguir. Tem oposição, tem pressão, mas eu vou perseverar. Eu vou colocar força. Tem pressões de cá, tem pressões de lá, mas eu vou vencer. Eu vou me submeter. Eu vou me colocar no lugar que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu vou me colocar no lugar que Deus estabeleceu para a minha vida.
Uau. Mas Deus conta com você. Yes. Tá doendo, tá machucando, tá sofrendo, mas você tá aprendendo. Mas Deus conta com você, mulher de Deus, homem de Deus, líderes que a depressão tem entrado nas igrejas. O diabo o capeta tem usado pessoas para tentar te parar, para tentar te destruir. Mas o Senhor me trouxe aqui pelo Espírito Santo de Deus para dizer que você não vai parar, você não vai desistir, você vai até o fim. Você vai combater o bom combate. Aleluia! Que essa palavra alcance pessoas nessa tarde. Que o Senhor te cubra com o sangue dele. Que o Senhor te liberte. Que o Senhor te transforme. Aleluia! Que você possa possuir essa palavra na tua vida. Aleluia, que todo espírito de covardia, de acomodismo, de preguiça, de cansaço, de fadiga, saia da tua vida agora. Espírito preguiçoso, espírito de covardia, saia da tua vida agora. O seu limite é sair do lugar. Uau! A apóstola Débora é realmente alguém assim muito usada por Deus. Eu quero te agradecer, minha amiga. Eu fico pensando o quanto de pessoas elas são tocadas, né? São alcançadas através do conteúdo como esse. Então que você continue nessa força, exercendo o seu chamado, o seu ministério e tocando muitas pessoas. Deixe suas redes sociais, fica à vontade. Quem quiser acompanhar, ouvir as canções da nossa amiga Débora Oliver, deixe as redes sociais, fica à vontade, minha amiga. Queridos, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Jesus vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. E então, nos siga aí nas redes sociais. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso estar aqui falando de Jesus. Inclusive, a nossa última canção, que está lá no Spotify, é Eu Falo de Jesus. Amém? Eu falo de Jesus, um ser tão importante para mim. Ele é meu Senhor e com Ele eu quero andar e viver para Deus. Viver para Deus. Viver para Deus. Qual é o nome dessa canção? Eu Falo de Jesus. Está disponível no... Em todas as plataformas digitais. Tem canal no YouTube, tem Instagram. Canal no YouTube. Queridos, falta 20 mil para nós chegarmos a 100 mil inscritos. Eu quero ganhar. Eu quero chegar. Por favor, me ajude a alcançar. Ninguém é alguém sem ajuda de outro alguém. Por favor, segue esse canal também. Aqui a gente quer bater 1 milhão. Por favor, me ajude a alcançar. Eu e Yang, alcançar esse homem de Deus. Alcançarmos mais inscritos. O meu telefone 21 982 580359. 21 982 580359. Deus te abençoe poderosamente. Me convide para evento, para conferência, para tudo. A gente está disponível, amém? A gente chegou de fora do Brasil agora também. Nos chame, nos convide. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui o canal da apóstola, vou deixar aqui o Instagram dela e as demais redes sociais, aí você consegue segui-la, acompanhar o conteúdo que ela disponibiliza para você e já aproveitar aí, se quiser fazer um convite, eu vou deixar também na descrição. Chamando lá no Instagram, você consegue falar com a equipe dela, consegue já ser direcionado para tudo, seja para agenda ou para, às vezes, eu quero receber aqui a apóstola no meu culto, na minha igreja. Ela vai te atender. Eu vou ficando por aqui. Minha amiga, obrigado por essa entrevista. Deus abençoe a sua vida. Espero que você que está assistindo siga também lá. Vai no canal dela, que é o canal da Cantora Débora Oliver Oficial. Cantora Débora Oliver Oficial. É o canal dela, que a gente vai deixar para vocês aqui na descrição, junto com as demais redes. Se inscreve no canal dela, acompanhe cada conteúdo que ela disponibiliza. Eu sempre falo que é importante a gente consumir aquilo que edifica a nossa fé. Tem muitas palavras lá também. Tem palavra também? Tem palavra, louvor, reflexão. Nós sempre estamos lançando palavras poderosas do coração de Deus para o seu coração. Aí, então já acompanhe lá, Débora Oliver, segue ela no Instagram também e não se esqueça de se inscrever aqui também no nosso canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você até a próxima entrevista. Deus abençoe.